508 anos da Reforma Protestante, que começou a ser declarada no dia 30 de outubro de 1517, então tem 508 anos que foi proclamada por Martinho Lutero a Reforma Protestante. E quando Deus colocou esse tema no meu coração, eu falei sobre a história da igreja, entendeu, Tiago? E a gente tem dificuldade de a gente saber de onde veio a nossa igreja, da onde foi formada, Rebeca, o cano da nossa igreja, entendeu? Por quê da nossa igreja, da onde ela saiu, da onde ela veio, tá entendendo? Então a gente, num culto desse aí, como a gente tem feito nos cultos de quarta-feira, nos cultos de ensino, nos cultos de doutrina, vem comigo, Xande, nos cultos de ensino, nos cultos de doutrina, nada melhor do que a gente aprender sobre isso, amém? E eu quero convidar vocês a abrir a Bíblia em 2 Reis, no capítulo 22, por favor, a partir do versículo 1, por favor, Fernanda. É você, Fê, que está aí? 2 Reis 22, a gente vai ler do 1 ao 11. Quem achou, diga eu amo a Bíblia. Quem não achou, diga eu também amo. Eu espero você achar. Traz um pouquinho de água para mim, por favor, Anne. Por gentileza, filha. Obrigado, tá? Amém? Aleluia. Me permita virar de costas, eu vou estar lendo aqui nessa versão para a gente poder construir algo junto, amém? Josias tinha 8 anos de idade quando começou a reinar e reinou 31 anos em Jerusalém. A mãe dele chamava-se Gedida, filha de Adaías, e era de Boscate. Ele fez o que era justo, o que é justo aos olhos do Senhor, e andou nos caminhos dos seus antepassados, do seu antepassado Davi, sem se desviar nem para a direita, nem para a esquerda. No 18º ano do seu reinado, o rei Josias enviou o secretário Safã, filho de Azalias e descendente de Mesulão, ao templo do Senhor, dizendo... Para aí, rapidinho, Fê. Aonde foi que Safã foi enviado? Ao templo do Senhor, amém? Ao templo do Senhor, dizendo: vá ao sumo sacerdote Ilquias e mande-o preparar a prata que foi trazida ao templo do Senhor e que os guardas das portas recolheram do povo. Eles deverão entregar a prata aos homens encarregados de supervisionar a reforma do templo, para que possam pagar os trabalhadores que fazem os reparos no templo do Senhor, os carpinteiros, os construtores e os pedreiros. Além disso, comprarão madeira e pedras lavradas para os reparos no templo. Contudo, eles não precisarão prestar contas da prata que lhes foi confiada, pois estão agindo com honestidade. Então o sumo sacerdote Ilquias disse ao secretário Safã... Isso aqui a gente vai ter que ler junto, igreja, amém? Olha para mim aqui, olha aqui, vamos ler todo, ler assim. Quando eu falar 1, 2, 3, nós vamos ler a partir do encontrei, amém? 1, 2, 3 e... Encontrei o livro da lei no templo do Senhor. Ele o entregou a Safã, que o leu. O secretário Safã voltou ao rei e o informou: os teus servos entregaram a prata que havia no templo do Senhor e a confiaram aos trabalhadores e aos supervisores da obra no templo do Senhor. Depois o secretário Safã acrescentou: o sacerdote Ilquias entregou-me um livro. Então Safã o leu para o rei. Até aí, Fernanda. Assim que o rei... Até o 11, filha, por favor. Assim que o rei ouviu as palavras do livro da lei, rasgou as suas vestes. Obrigado, Senhor, pela tua palavra. Nós queremos agradecer ao Senhor pela tua reforma,
Os nossos olhos foram abertos para a Tua palavra e nós queremos aprender mais de Ti aqui nessa noite. Fale conosco. Irmãos, de verdade, poucas vezes na minha vida eu tive tanta dificuldade, Daniel, de fazer a homilética de uma pregação. O que é isso? De poder ler, Kelly, tá entendendo? E mastigar isso, William, para poder entregar para a igreja. Porque, Dudinha, onde uma reforma, onde foi teologicamente, Daniel, e política, acredito que tem muita coisa aqui, Daniel, que a gente não precisa saber, que não vai acrescentar em nada na nossa vida. Eu, por exemplo, quando eu me converti, eu tinha mais ou menos uns 5 meses, Elane, de convertido. Eu entrei na faculdade de teologia, na faculdade metodista de teologia. Eu comecei a estudar, Rebeca, sobre teologia. Eu estudava junto com os meninos que fumavam cigarro. Eu estudava junto com os meninos que eles saíam do curso e eles iam para o bar beber. E eu tinha muita dificuldade, Daniel, de entender aquilo, porque eu falei assim, cara, esses caras não querem ser pastor, esses caras não querem aprender da palavra, mas não. Ali eu aprendi uma coisa, que a melhor teologia se estudar é a teologia estudada dentro da igreja. A melhor teologia, Kelly, Sidmar, a você estudar é a teologia, os seminários que são direcionados aos púlpitos, direcionado ao episcopado, direcionado àqueles que querem servir a obra do Senhor. Porque na faculdade de teologia, por exemplo, eu aprendi muitas das vezes que Atos dos Apóstolos era talvez uma ficção científica. Entendeu como, Bebeto? Eles chegavam a dizer que aquilo ali não aconteceu, que foi algo que, como se tivesse acontecido. E se eu fosse, mesmo sendo neófito, novo da fé, foi algo que abriu os meus olhos. Porque eu comecei naquilo ali, eu falava, cara, o que vai adiantar? O que eu vou aprender com isso daqui? O que isso vai acrescentar na minha vida quando eu for discipular alguém, quando eu for falar de Jesus? Me dá um pouco mais de retorno, por favor, Brandão. Quando eu for, talvez, falar a igreja de Jesus, o que é que eu vou falar? Então, na teologia sistemática, um dos assuntos tratados são 10, na teologia sistemática são 10 matérias. São 10 matérias aplicadas à teologia sistemática, e uma delas é bibliologia, William, você sabe disso, e que vai tratar exatamente sobre o termo da reforma protestante, Silvia, sobre o fundamento da igreja, sobre como nasceu a igreja. Então é algo que eu já estudei, é algo que eu sei, mas só que tem que é algo difícil de você explicar para a igreja, é algo para você que eu senti dificuldade, está entendendo? De chegar e montar. E eu sentei com o pastor e falei, eu estou com dificuldade, mas eu estou estudando, Deus vai estar iluminando. E nesse texto aqui, de Josias, que eu acabei de ler, eu li exatamente, amor, aquilo que aconteceu nessa época. Então, como é um culto de ensino, e eu quero, Juliana, eu quero de verdade trazer a igreja. Eu li esse texto, eu falei, cara, foi exatamente o que aconteceu. Porque a gente sabe que Atos 1 começa com uma promessa. Qual é a promessa de Atos 1? É que desceria sobre eles o Espírito Santo. E a promessa ali de Jesus, quando Jesus ele assunta aos céus, a promessa que ele vai deixar é essa: eu precisarei ir para que ele venha. Ele quem? O Paracletos, o Consolador, o Espírito Santo. E a gente sabe que em Atos 2, Rodolfo, é a certidão de nascimento da igreja. Está aqui comigo que eu estou construindo, amém? Então em Atos 2, é a construção, é o CPF, é a história, é o batismo do Espírito Santo em Pentecostes, Benício, quando desce sobre a igreja. Então se a gente vai falar de igreja, Tiago, a gente vai saber que a igreja, ela nasce em Pentecostes no capítulo 2. E dali a gente vai ver após a igreja de... Eu acho lindo ali, Deus me deu uma palavra ali linda, que a igreja de Atos 1 é uma igreja, a igreja de Atos 2 é uma igreja que desce o Espírito, e a igreja de Atos 3 é uma igreja cheia, que Pedro e João, eles olham na cara do coxo e falam: ei, nós não temos prata, nós não temos ouro, mas olha para mim aqui, ó. Uma igreja cheia, Rodolfo, Daniel, Verônica. É uma igreja que olha para mim aqui, ó, em meio a uma igreja onde tantas pessoas, não olha para mim não tem nada se você não tem nada para oferecer, você não está na igreja. Porque você tem algo para oferecer, porque o Espírito dele habita dentro de você. Mesmo que você não tenha que oferecer com o microfone, mas você tem como oferecer com um abraço, com uma ajuda. Então, Daniel, uma igreja que eles vão falar: não, olha para a gente. Então dali, Rebeca, a gente sabe que começa a igreja.
E eles começam a pregar com poder, entendeu? Atos 7 é a morte de Estevão, Estevão ele é apedrejado. Atos 8 é a conversão de Paulo no caminho de Damasco. E a gente sabe, Atos 8 começa a perseguição. Atos 9 Atos 9 é a conversão de Paulo. Atos 10 é o Pentecoste gentil. O que é isso, Juninho? É quando a igreja, as pessoas que não são judias, elas recebem também, Bebeto, Janaína, o Espírito Santo. Conhecido como Pentecoste na casa de Cornélio, Atos 10, o Espírito Santo vai fazer a mesma coisa que fez em Atos 2. Só que tem o que ele faz em Atos 2, William, é no meio dos judeus, Elaine. Mas em Atos 10 é no meio dos gentios. Ou seja, o que ele vai dizer? Não é somente para os judeus, o véu foi rasgado. Aquilo que aconteceu lá em Atos 2, quando Pedro chega no concílio, no primeiro concílio de Jerusalém, que ele vai citar o que aconteceu, Rafael, quando ele é confrontado, ele vai dizer, cara, você não sabe o que aconteceu lá. Cheguei na casa de Cornélio, um lençol desceu para mim, eu fui lá, eu vi os bichos, assim que eu fosse os bichos que eram impuros, mas aquela mensagem dizia que era para os gentios, e quando eu chego na casa de Cornélio, você não sabe o que aconteceu. O Espírito Santo encheu todos que estavam naquela casa. Da mesma forma que nós temos as línguas de fogo e as línguas estranhas, aconteceu em Atos 10. Então dali, Rafael, a igreja ganha poder. O apóstolo Paulo ele é convertido e ele começa as viagens missionárias dele, pastor. Ele começa, William, a ganhar as viagens missionárias. A igreja começa a crescer em Jerusalém, porque qual é a promessa? Na Judéia, em Jerusalém e até os confins da terra. Então a igreja, Carol, começa a se espalhar. Até que o apóstolo Paulo ele é preso, e a gente vai ver que ele é levado à presença do imperador de Roma. Por quê? Porque ele era cidadão judeu e cidadão romano. Então ele tem essa moral, Tiago, de querer ser julgado em Roma. Por quê? Porque o evangelho precisaria ser chegado em Roma. Está dando para entender o que eu estou falando? Então o que acontece? O evangelho ele é espalhado. Atos 28 acaba Atos dos Apóstolos. Atos 28 acaba Atos dos Apóstolos, e ali acaba com uma deixa. Por quê? Porque nós estamos escrevendo a história de Atos dos Apóstolos ainda. Atos dos Apóstolos poderiam simplesmente, facilmente, pastor, ser chamados de Atos do Espírito Santo. Até porque os atos deles só começam após a descida do Espírito Santo, Fernanda. Então dali, Bebeto, o que vai acontecer? A igreja começa a ser perseguida. A igreja começa a ter problema, porque a gente sabe que depois que o imperador é César, depois ali vai vir Domiciano. Depois de um tempo vai passar Calígula antes dele. Vai passar alguns imperadores Cláudios. E depois vai aparecer ele quem que vai aparecer? Vai aparecer Nero. E a gente sabe que Nero, ele incendeia Roma e coloca a culpa nos judeus, Daniel. Quem lembra disso? E os judeus, Rebeca, eles vão ser mortos, queimados em postes públicos, acendendo a escuridão que tinha em Roma. E ele começa, Daniel, um tempo sombrio para a igreja. E logo depois de Nero, passa Nero, vem Vespasiano. E Domiciano é aquele que exila quem na ilha de Patmos? Exila João, o último apóstolo. É quando o livro de Apocalipse vai ser escrito. E Domiciano vai exilar João na ilha do mar Egeu, ou seja, a ilha da morte, que você é levado a morrer, porque Patmos quer dizer morte. Então João, ele é exilado nessa ilha, na ilha de Patmos. E logo depois de Nero, passa alguns imperadores e chega Vespasiano. E Vespasiano, ele vai inaugurar o que, Dani? Ele vai inaugurar o Coliseu Romano. E quem nunca ouviu falar, Daniel, do Coliseu Romano? 10 mil judeus mortos, ou William, no primeiro dia de inauguração, dado aos leões, morto pelos leões, comidos pelos leões. E talvez você um dia escutou assim: ei, Juninho, a igreja vai acabar. Tenho algo a dizer para você, filho, a igreja já passou tempo muito pior do que passa agora. Juninho, eu estou vendo que a igreja está acabando como, Tiago? Se na época que eles foram exilados, na época que eles foram dados aos leões, na época que eles foram acesos como os postes, a igreja não acabou, a igreja avançou. Porque a igreja de Cristo, ela não vai parar. Você pode sair daqui hoje e eu faço falta aqui com o microfone. Você não faz falta no reino de Deus, porque no reino de Deus ninguém é insubstituível. Não é o quanto
quanto você canta, não é o quanto você prega, é o quanto você está disponível para que Ele possa te usar. Então a igreja começa com um período sombrio. Aonde? William, vamos mais 50 centavos. Aonde a igreja começa, Rebeca, a ser perseguida. Posso falar sobre radical? Pode, né? É o que acontece no radical, né, Dan? Mais ou menos, né? A igreja é perseguida. Vocês vão aprender, vocês que não fizeram ali, é top vocês fazerem, porque vocês vão ter uma realidade desse tempo da igreja. Vou parar aqui, porque senão vou dar spoiler. Mas o que acontece? Nesse tempo, pastor, a igreja começa a ser dada aos leões. A igreja começa, essa época que a igreja começa a fazer cultos embaixo da terra, em meio a bunkers. Entendeu, William? E o que acontece nessa época? Falei, dei spoiler, William? Radical? Não, né, Carol? Hã? Tem no site, né? Eu nem li, mas sabia, porque eu já fiz. Entendeu? Então, o que eu estou construindo aqui? O tempo. Qual o nome da esposa do Vitor mesmo? Esqueço seu nome. Maiara, desculpa, Mero, não vou mais esquecer. Tá bom? Porque eu sei o nome do seu esposo, mas eu sempre olho para você e quero falar seu nome e não consigo. Agora eu vou lembrar. Entendeu, Maiara? Então, Maiara, esse tempo da igreja é um tempo sombrio. Até que o quê? Em 313 vai entrar um imperador romano. A gente sabe que esse governo... Gente, o que a gente precisa entender aqui? O povo judeu, ele está sempre debaixo... Obrigado, lindão. Ele está sempre debaixo do governo de Roma, Daniel. E nessa época, Daniel, em 313, vai quem? Vai entrar Constantino. E é nessa época, em 313, que a religião do Império Romano começa a ser o cristianismo. Entendeu, Verônica? Por quê? Porque o Constantino, ele não é cristão. Ele não crê em Cristo, porque ele é ariano. Entendeu como? Então ele não crê. Mas o que ele pega, Rebeca? Ele fala, cara, a igreja aliciada à política, e a gente vê isso até hoje. Entendeu, Daniel? Olha a malandragem desse homem, Tiago. Ele fala, cara, o poder que a igreja tem hoje. Que a igreja, eu vi essa igreja aí, irmão. Essa igreja ela apanha e cresce. Essa igreja ela morre 1000 e nasce 5000. Essa igreja, quanto mais persegue ela, mais ela cresce. Ele fala o seguinte, já sei. Eu vou alinhar a política à igreja. Entendeu, Bebeto? Então ele faz uma aliança nessa época. E cara, essa época, ela é boa para a igreja, William. Por quê? Porque a religião do Império Romano, ela começa a ser maneira, pastor. Por que começa a ser maneira? Porque acabou a perseguição. Agora você pode fazer culto. É daí que começa a ter o culto nos templos. O governo até mesmo se intromete nos templos e começa a fazer os templos, Janaína, para que tenha culto. Mas só que tem que aí a porta não fica mais estreita, a porta começa a ficar larga. Entendeu, Daniel? Aí não é mais vem como estás e mude. É vem como estás e permaneça como você está mesmo. Entendeu, Rafael? Aí, Rafael, essas reuniões começam a se tornar reuniões de liberdade. E ninguém conhece a Bíblia, ninguém conhece Cristo. E aquela religião de sincretismo. Ah, beleza, vamos adorar um Deus. Mas só tem que um está adorando um Deus, outro está adorando outro Deus, outro está adorando. Está todo mundo junto no mesmo lugar, Bebeto. Mas só que tem, Bebeto, que ninguém ali conhece Jesus. Entendeu, Tiago, que eu estou pregando aqui, o que eu estou falando? Está entendendo, Raina, o que eu estou falando? Então o que acontece? Nesse tempo sombrio, passa o tempo de Constantino e entra o imperador Focas. E esse imperador é o homem Rafael, é o homem Silvia, é o homem Gabriel, que ele vai fazer o seguinte: ele vai nomear o Papa como um Deus na terra. Ele vai nomear um Papa, ele vai dizer o seguinte: ei, para começar o erro, Bebeto, ele vai dar o nome do cara de Papa. E Papa é pai, é papai. E a palavra de Deus diz que a gente só tem um pai. E eu tenho muito medo dessas pessoas que chamam pastor de pai, cara. Ah, paizão pra cá, paizão pra lá. Eu tenho muito medo dessas pessoas. Você está entendendo? Porque a palavra de Deus diz em Mateus: para ninguém chameis de pai que não seja o seu pai e o seu pai que está no céu. Então esse homem, ele vai nomear o Papa como um pai. Ou seja, não, quando você tiver os seus problemas, os seus erros, esse homem pode te perdoar.
Esse homem é a voz de Deus aqui na terra. E o Papa, ele vai ferir o Pai, o Filho e o Espírito Santo, Tiago. Sabe por quê? Porque ele é nomeado como sumo pontífice. Sabe o que significa isso? Ele é o sumo sacerdote. E a gente sabe quem é o nosso sumo sacerdote, Daniel. Entendeu, Rebeca? A gente sabe quem é o nosso sumo sacerdote, é Cristo. Nós não temos papado na nossa vida. E ele nomeia o Papa, Brandão, como sumo pontífice. Ou seja, ele vai dizer, ele é o supremo mediador. Ele é supremo mediador entre o Pai. As suas orações só chegam a se passar pelo Papa. Só que tem que o nosso supremo mediador, o único mediador entre Deus e o homem é Jesus Cristo. Porque ninguém vem ao Pai se não for por Ele. O único mediador. Tenho algo a dizer para você. Você pode orar por santo, pode orar por que você quiser. As suas orações, se não for em nome de Cristo, não passa nem do céu da tua boca. Porque o Pai só te reconhece se você reconhecer o Filho dele. Deus, mas todos nós somos filhos. Todos nós não somos filhos de Deus. Todos nós somos criaturas de Deus. Só é filho de Deus quem confessou Jesus como o único e suficiente Salvador. Que Ele lhe deu o Espírito Santo que habita em você, que clama Abba. Então, Tiago, o próximo que ele vai ferir, o próximo substituto que ele vai ferir é o Vicarius Filidei, ou seja, é o Espírito Santo, é o Paracletos, João William. Porque ele falou que o Papa era o substituto do Espírito. É o Papa que você tinha que confessar, é o Papa que te perdoava. Em meio a esse tempo, eles dizem que o Papa é a pedra fundamental da igreja. Mas quem é a pedra fundamental da igreja? Gente, e a igreja vai começar a passar por isso, pela idade das trevas. Onde tem um homem sentado que dá ordem política, um homem sentado no magistrado papal, que colocava os imperadores, que colocava os reis, que mandava em tudo. E ali começam os cultos, as relíquias. O que era o culto às relíquias, Kelly? Era o culto ao santo sudário. Quem lembra do santo sudário? Não, esse pano aqui foi o pano que ficou no rosto de Cristo. E você toca nele e você vai. Aí começaram a te vender sabonete ungido aqui desde essa época. Aí o culto às relíquias, eles pegavam um pedaço da coroa de Cristo, que era o espinho da cruz, e começavam a cultuar as relíquias. Até hoje tem igreja que é assim, já viu? Escuta só uma coisa para falar para vocês, gente. A gente toca chofar nessa igreja. E a gente é profético aqui. Mas o poder não está em chofar. O poder está em quem toca o chofar. O chofar na mão de quem não tem unção é apenas um berrante. Entendeu, Daniel, o que eu estou falando? Um chofar na mão de um homem ungido. O nosso pastor toca ele aqui. Ele é um instrumento de guerra. Você com talite no pescoço não coloca medo no diabo. E nessa época começa o sincretismo, o culto a Maria, dizendo que Maria tinha subido ao céu, que Maria morreu virgem. E aqui começa o culto aos mortos. E nesse tempo aqui, Leão X, o Papa, vai estabelecer o quê? Ele vai estabelecer as indulgências. E Tetzel começa, sabe qual é a mensagem dele, Rafael? A mensagem de Tetzel, Elines, é o seguinte: ei, eu dormi essa noite perto do cemitério e eu escutei vozes de lá. Pode ser que seja alguém da tua família que morreu, mas no momento que você depositar a moeda no gasofilácio, uma alma pula do purgatório. Então eles começam a vender a salvação. Entendeu, Kelly, o que eu estou dizendo? Eles começam nesse tempo. Culto às relíquias, culto aos santos. Aí troca o credo. Faz tudo isso. Só que tem que, em meio a esses problemas da igreja, vai se levantar um homem, William. O nome desse homem é Martinho Lutero. E ele está aqui nessa noite. Sabe o que esse homem fez, William? Ele fez uma coisa simples. Uma coisa que eu fiz na minha vida, Bebeto. Eu abri a Bíblia e li ela. Irmão,
Se você abrir a Bíblia e você ler ela, você se torna um problema para qualquer pessoa. Tiago, esse homem, Martinho Lutero, ele vai colar na porta do castelo de Wittenberg 95 teses, afrontando tudo isso que tinha acontecido. E dessas 95 teses, ele vai dizer 5 solas. Ele vai dizer o seguinte: porque da mesma forma que os mandamentos, Daniel, tem 613 leis, e nós resumimos ela em 10 mandamentos, Lutero, ele cola na Basílica de Wittenberg 95 teses que representam 5 solas. Ele fala: somente a Escritura é autoridade. Depois ele vai dizer: somente a fé é fé, a salvação é fé. Ah, mas e outra? Agora somente a graça é um favor imerecido. Somente Cristo, somente a Cristo e somente a glória. Então ele vai colar, Elane, dizendo o seguinte: eu abri a Bíblia e eu li a Bíblia. Entendeu, Bebeto? Ele abriu a Bíblia, irmão. E uma geração, irmão, onde a gente precisa viver uma reforma. Porque se você tem problema no seu casamento, problema em tudo, a Bíblia, eu já li ela 2, 3 vezes, Tiago. Ela te ensina de você fritar um ovo a você governar uma nação. Sabe o que eu li na Bíblia hoje? Falou pra mim que a clara de ovo não tem gosto. Eu falei: mas gente, mas antes que a galinha nasceu, já falou que a clara de ovo não tinha gosto. A Bíblia te ensina tudo, Rafael. E como, Rafael, que a gente pode frequentar a igreja, Rafael, e não se relacionar com a Bíblia, e não conhecer a Bíblia, e viver, Rebeca, aceitando as indulgências, continuando pagando pelos pecados que já foram pagos. Entendeu? Ah, mas você tem que fazer isso, guardar. Você não tem que guardar nada. Cristo em ti é o que você precisa. Quer que eu resumo para vocês o que é uma seita? Eu vou resumir para vocês. Olha como que começa uma seita. Você precisa crer em Cristo e, se passar disso, é anátema. Cristo é suficiente. Você precisa crer em Cristo. A salvação está em Cristo. Cristo é o verbo que se fez carne. Cristo é o Novo Testamento que João disse em 1,14. Volta lá para mim, João 1,14. Aleluia. Olha só isso aqui, gente. Olha para cá. Olha o que ele está falando, João. Aquele que é a palavra tornou-se carne. Ô Brandão, como a gente pode viver sem conhecer esse cara? Qual foi a última vez que você comprou uma Bíblia? Você se acostumou com a Bíblia no smartphone. Qual foi a última? Você entra no Mercado Livre, na Shopping, você compra tudo, mas você não compra uma Bíblia. Você não tem uma Bíblia de papel. Você não traz uma caneta para o culto, você não lê. Você vive, sabe de quê? Porque ele falou lá, Tiago, sabe o que ele disse? O apóstolo Paulo, ele falou assim: cara, eu já quero que vocês comam comida mais sólida, mas vocês ainda estão bebendo leite. E por muito tempo eu achei que a comida sólida fosse: caramba, o pastor pregou domingo, que palavra, que comida sólida. Não, foi leite. Comida sólida, Tiago, é quando você e a Rayane abrem a Bíblia em casa, irmão, e essa palavra, ela nasce dentro de você, irmão. E ele vai te dando algo que vai te limpando. Porque ele disse algo, Rebeca, João 8,32, coloca lá, Fernanda, pelo amor de Deus. Que hoje nós vamos sair daqui, nós vamos comer essa Bíblia, nós vamos sair daqui com isso aqui dentro do nosso espírito. Gente, tudo que me libertou na minha vida, Bebeto, foi a Bíblia, mano. Tudo que me libertou das drogas, dos problemas, de tudo. Sabe o que aconteceu comigo? Eu li a Bíblia, Rebeca. Davi, eu li a Bíblia, filho. Uma geração, aprenda tudo. Aprenda a tocar, aprenda a falar, aprenda tudo. Mas, cara, aprenda a Bíblia. Coma a Bíblia, se relaciona com a palavra. Vai para dentro da palavra, é a palavra que te liberta. Olha o que ele está dizendo, Fabinho. Então conhecereis a verdade, e a verdade. Mas sabe qual é esse conhecimento, Bebeto? É um conhecimento de ouvir falar, irmão. É um conhecimento daquilo que o pastor pregou domingo. O pastor pregou sobre José domingo, beleza, tranquilo. Mas se você não lê,
durante a semana você vai passar fome. Verônica, esse conhecerão a verdade. A lei da primeira menção, lá em Gênesis, vai falar a primeira coisa assim: e conheceu Caim e nasceu Eva. Coloca lá para mim, Fernanda, vamos lá. Não estava aqui não no script, não, mas vamos lá. Ele disse algo. Ele pregou na basílica e disse: somente a escritura liberta. Vocês vão continuar em meio ao sincretismo, vocês vão continuar indo atrás de profeta, vocês vão continuar colocando copo embaixo da televisão, vocês vão continuar pegando lenço ungido, vocês vão continuar, porque enquanto vocês lêem a Bíblia e saber que Ele já pagou tudo por vocês, vocês vão continuar sendo escravos das indulgências do pecado. Olha o que ele está dizendo aqui. Gênesis 3, Fernanda, por favor, desculpa. Quero que se abra no versículo. Deixa eu ver se é Gênesis 3 mesmo. Deve ser sim. Se Deus quiser vai ser. Não estava no script. Não é Gênesis 3 não. Gênesis 4. Mas olha só, Adão teve relações sexuais com Eva, a sua mulher. Ela engravidou e deu à luz a Caim. Ela disse: tive um filho homem com a ajuda do Senhor. Esse relacionamento... Volta, Fernanda, por favor. Coloca na NAA, vê se na NAA tem, por favor. Isso aqui é a primeira vez que aparece a palavra conhecimento na Bíblia, Benício. E sabe qual é esse conhecimento, Benício? É um conhecimento que uma mulher e um homem têm no quarto secreto, ao ponto de nascer algo dentro dele. NA, Fernanda, vê se tem. Sabe o que ele está dizendo isso aqui, Sidmar? Pega isso daqui, ó. Entra no teu secreto. Lê isso aqui, Mayara, até que isso aqui vai mudar algo dentro de você. Lê isso daqui até que isso aqui vai mudar você, vai mudar a tua vida, vai mudar quem você é. Somente a palavra, ela é capaz de fazer isso. Não tem importância não achar não, Fernanda. A reforma protestante, fala comigo, vamos repetir isso. A reforma protestante foi por causa de um homem que abriu a Bíblia. Tudo que a gente precisa é abrir a Bíblia, Tiago. Não adianta a gente frequentar a igreja 30 anos, 20 anos e não abrir a Bíblia. Sai daqui hoje, nessa noite, compra uma Bíblia para a sua vida. Começa a ler a Bíblia. Exclui as coisas do teu telefone. Faz uma coisa que eu quero ver para você. Faz uma coisa para você poder ver o que vai acontecer. Instala no seu celular, se você não tem a Bíblia. E exclui o Instagram. Todas as vezes que você for entrar no Instagram, Daniel, você pega e lê. Porque não vai ter o Instagram, e sabe o que você faz, Rebeca? Você lê um salmo. Você em uma semana você vai ler 150 salmos. Porque a gente se relaciona muito mais com a internet do que com a Bíblia. E a gente vem, Tiago, de migalha em migalha, de culto em culto, achando que os cultos transformam crente. O culto não transforma crente, Tiago. O culto, isso aqui que eu estou falando para vocês é só um direcionamento. Isso aqui não vai alimentar vocês. O que vai alimentar vocês é vocês abrirem a Bíblia. Uma pessoa que ela abre a Bíblia não dá problema para ninguém. Sabe por quê? Eu quero que Deus fale comigo. Qual foi a última vez que você abriu a Bíblia para Ele falar com você? Mas Deus não fala. Você quer ouvir da boca do profeta, mas não quer ouvir da Bíblia. A Bíblia, escuta o que eu vou falar para você. A Bíblia, ela é o único livro que você pode ler na presença do autor. A Bíblia, ela é o único livro, Elaine, que você pode ler ela na presença do autor. E tem mais. Ele te deu, sabe o que, Tiago? A tecla SAP, que habita dentro de você. Quando você não entender, você fala assim: Espírito Santo, revela para mim o que é isso aqui. Aí ele fala: Juninho, Tiago, Rayane, Silvia, Janaína, Rebeca, isso aqui é isso aqui, filha. Isso aqui sou eu, ó, no velo de lã de Gideão. Isso aqui sou eu, Daniel, na espada de Davi. Isso aqui sou eu, ó, comendo com Abraão. Isso aqui sou eu, ó, quando apareceu a Josué.
Fecha teu olho, pelo amor de Deus. Isso aqui sou eu, ó, querendo falar com você todos os dias, e você não abre essa Bíblia para falar comigo. Isso aqui sou eu querendo te ouvir. Isso aqui sou eu querendo falar com você. E você ainda prefere ligar para os outros. Você ainda prefere ficar no Instagram. Você ainda prefere ficar jogando as suas lamentações no WhatsApp, nas pessoas. Enquanto eu quero falar com você. Eu estou aqui, ó. Eu te dei um livro. O livro da lei. Eu te dei para você poder me ouvir, filho. E eu quero reformar a tua casa. Eu quero reformar a tua família. Eu quero reformar o teu casamento. Eu quero reformar as tuas finanças. Eu quero te reformar primeiramente por inteiro. Porque a espada de 2 gumes, ao ponto de separar a alma e o espírito, é a Bíblia. É uma igreja refém à palavra do pastor. É o tempo de uma igreja grande como o oceano, mas rasa como uma piscina de plástico. Sério, Daniel, você vê isso, cara? Você frequenta aí, vocês que estão andando com o som das águas, você sabe o que eu estou falando, Daniel? É um monte de gente pregando e falando um monte de coisa que nem leu a Bíblia, replicando, e usando da Bíblia como uma espada para machucar os outros, sendo que nem tem contexto, porque a Bíblia, as pessoas sem texto, sem contexto, é para poder arrumar pretexto, filho. Um dia, William, Satanás virou para Jesus e disse assim: está escrito. Satanás virou para Jesus e disse assim: está escrito. Sabe o que Jesus falou, Fabinho? Eu não frequento só o culto não, eu leio também. Está escrito, mas também está escrito. Pula daí. Pula não. Ao meu Deus não tentarei. Transforma pedra em pão. Está escrito que você pode transformar. Eu não posso transformar, filho, porque nem só de pão viverá um homem. William, você está entendendo o que eu estou falando, William? Quem conhece a escritura não come migalha, Kelly. Não fica atrás de profeta. Não fica atrás de eis que eu te digo. O Daniel um dia falou o seguinte, que eu estou com a dificuldade de receber profecia. Sabe por quê, Daniel? Porque as pessoas olham para você e veem que você conhece a Bíblia. Quando elas vão errassuriando roco, olha você. Aí ele passa direto. Porque ele está vendo na sua cara que você conhece a Bíblia. Você não vai comer qualquer coisa. Um dia lá no Cântico de Sião, o cara bateu no meu e falou assim: você crê em profecia? Eu falei no olho dele, falei, é de Deus, pode falar. Ele entregou, amém, a profecia é para poder ser julgada. Agora, a profecia que não erra é a palavra. A profecia que não volta vazia é a palavra. A profecia que muda você de dentro para fora. A profecia que separa a alma e o espírito. A profecia que separa o Juninho maconheiro do Juninho que prega a palavra hoje. É a espada da palavra. A profecia que separa o Juninho da promiscuidade, do Juninho hoje que tem uma família, do Juninho hoje que cuida da esposa, que ama a esposa, que ama os filhos, foi a palavra que fez isso com ele. Não foi o que ele ouviu de pastor, não foi o que ele ouviu na internet, foi porque ele abriu a palavra e ele se tornou um reformador para essa geração. A gente precisa de mais nada, somente a palavra, Sidmar. Pô, pastor, hoje não. Irmão, o pastor abriu aqui, pregou a palavra. Ele pregou a palavra. Ele não precisa ter um desempenho profissional, teológico de te impressionar, não. Ele pode abrir aqui João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o Filho. Gente, você viu só, gente, o amor? Ele pregou a palavra. Agora, gente, o que vai te alimentar, eu vou repetir, Daniel. Não é o que o pastor vai falar. Chega de ficar refém de internet. Para de ver pregação na internet. Lê a Bíblia. Para de ficar vendo não sei que lá Martinello, não sei que lá, não sei que lá do disso, daquilo. Lê a Bíblia, porque isso não vai te alimentar. Para de ver pregação, senta, pega um café. Se você não beber café, eu nem acredito em você muito. Quem não bebe café aqui? Pode começar a beber. Bebe café. Pega um café, uma caneca de café e começa a ler a Bíblia, Bebeto. Sabe por quê, Bebeto? Quando você começar a ler, irmão, as letras vão começar a saltar.
aquilo que você não entende. Ah, mas eu não entendo. Compra uma Bíblia NTLH, nova tradução da linguagem de hoje. Lê João, entende João, mas que leia um versículo e entenda, porque aquilo sim é um mingau de Jeová. O mingau de Jeová foi forte aqui agora, hein? Desceu aqui agora. Tomar mais um café aqui rapidinho. Coloca lá, coloca para mim Atos 17. Quem está entendendo o que eu estou falando, gente? A reforma protestante foi um homem que abriu a Bíblia. Rafael, reforma protestante foi um cara que quando Tetzel, tem uma história de Tetzel maneira pra caramba, que Tetzel ele vendia o perdão dos pecados. Aí ele chegou na cidade para vender o perdão dos pecados, Bebeto. Vendeu para o menino comprou o perdão dos pecados, deu o dinheiro para ele. Quando o Tetzel foi embora, o menino roubou ele, assaltou ele. Quando foi reclamar, sabe o que ele falou assim? Eu tenho o perdão dos pecados. Roubou o dinheiro dele todinho. Gente, escuta o que eu estou falando para vocês. O pecado já foi pago. Ah, mas venho aqui na frente 10. Meu Deus do céu, eu tenho pavor dessa frase. Vem aqui na frente 10 pessoas com tanto. Isso não existe, Daniel, em lugar nenhum. Já viu, Daniel, isso? Vem aqui 5 pessoas com 100. Vem aqui 5. Aonde está escrito? Aonde está, Tiago? Vem 10 pessoas aqui na frente. Aonde está escrito que foi um profeta que revelou CPF para uma cidade inteira? Não tem na Bíblia. Então o que não está escrito é anátema. O que não está escrito, não tem nada novo no céu e na terra. O que passar do evangelho é anátema, é mentira. Se você ler a Bíblia, você não vai comer qualquer coisa, Kelly, como você falou um dia. Coloca 17:10 Atos. Olha que loucura isso aqui. Quando eu li isso aqui, eu falei, não, esses caras não são crentes, não. 10. Logo que anoiteceu, os irmãos enviaram Paulo e Silas a Bereia. Chegando ali, foram à sinagoga judaica. Passa mais um. Os bereanos eram mais nobres do que os tessalônicos, pois receberam a mensagem com grande interesse, examinando todos os dias as escrituras, para ver se era verdade que eles anunciavam. Rafael, quem está pregando aqui é Paulo, não é Juninho não, irmão. O Paulo teve... Você imagina o Paulo pregando? Você imagina, Daniel? Só quem dorme é eu, irmão. Agora você imagina, Rodolfo, Paulo, no Antigo Testamento revelando Cristo. Aqui, ó. Aí você estaria assim, ó. Não, porque quem gosta, eu não pisco nem o olho. Não, vou pregar aqui 2 horas, 3 horas. Se for a palavra, eu fico aqui escutando. Eu tenho sede e fome da palavra. E tá aqui Paulo, ó. Aí tá os bereanos. Lá em casa eu vou abrir a Bíblia, é isso mesmo. Os bereanos, Brandão. Tá bom, Paulo, amanhã eu tô aí de volta. Aí foram embora, leram a Bíblia, voltaram lá no outro dia. Paulo, é bom conversar com você, cara. O que você pregou é verdade. Entendeu, Daniel? Os bereanos não comem qualquer coisa. Os bereanos não ouvem qualquer coisa. Tem alguém com a dor de cabeça aqui. Gente, dor de cabeça eu tô também, você tá também. Quer ver só achar Tem alguém que tá com dor nas costas? Gente, dor nas costas. Você tá entendendo? Aí eu assim, meu Deus do céu, o profeta ontem na igreja revelou uma dor nas costas minha. É demônio, filho. Dor nas costas todo mundo tem. Aonde tá que chegou Samuel na cidade e falou assim, eis que eu te digo, Acabe, você está assistindo uma dor nas costas danada. Não tem, gente. Não tem. E o que não tem na Bíblia, Brian, não tem hoje. Porque os bereanos, eles escutavam o que estava escrito, Bebeto. Vem 10 pessoas aqui na frente com 100, Deus me mostrou. Mas onde está na Bíblia 10 pessoas com 100? Não tem na Bíblia, então não vou. Não vou porque não está escrito, entendeu como? Se não está escrito é anátema. Se não está escrito é mentira. E nós somos bereanos, a gente abre a Bíblia. Nós não comemos qualquer coisa, porque nós somos reformadores. Nós abrimos a Bíblia. E nós não somos uma igreja enganada. Graças a Deus. Não procure uma igreja mais perto da tua casa. Procure uma igreja mais perto da Bíblia. Eu vou repetir o que eu falei. Tiago, você sai lá do cônego para poder congregar aqui, irmão. Porque aqui tem palavra, aqui tem alimento. Entendeu, Rainer, o que eu estou falando? Aqui ninguém está mentindo para você, não.
Sabe qual que é a promessa aqui, Tiago? É que você vai para o céu se você permanecer firme. O que passar disso, irmão, é lucro. A promessa nossa aqui não é chave de carro, não tem chave de carro. A promessa seria: eu estarei contigo, Simon, todos os dias da tua vida. A promessa não era essa, Rodolfo. Ah, você vai lá dar 10 pessoas com 100 reais que você vai prosperar. A promessa é: se você for fiel no dízimo das ofertas, não faltará, os seus lagares encherão os seus lagares. Se você for fiel na palavra, os seus filhos serão alcançados pela palavra. E se você permanecer firme até o final, eu estarei te esperando na mesa do banquete. Porque os olhos nunca viram, os ouvidos nunca ouviram aquilo que eu tenho guardado para aqueles que me amam, para aqueles que guardaram a minha palavra, para aqueles que viveram pela minha palavra, para aqueles que abriram a minha palavra. Está entendendo o que eu estou falando aqui? A palavra, vem aqui o mistério de louvor. A palavra, a escritura, ela tem impacto em todas as áreas da tua vida. Entendeu? Eu estou falando, Verônica? Dudinha, Davi, Rebeca, Janaína, Elô. Tá aí, Carlão, de novo, negão? Vem cá dar um abraço, negão. Chega aí. Ó, cara, tá de volta? Agora já era, filho. Aqui. Agora ninguém segura, não. Domingo é salmo de palmas, hein? Na hora que o louvor começar, você vem junto. Pra poder dar ritmo na igreja. Sem você não tem como, não. Depois que você foi embora, irmão, a igreja perdeu o ritmo das palmas. Eu tô falando pra você. Mas tá bom, vamos voltar pro céu. A igreja. Carlão é precioso demais. A palavra, vamos repetir comigo, a palavra tem impacto em todas as áreas da nossa vida. Finanças. Quando eu falar uma coisa, vocês falam a palavra. Finanças. Casamento. Criação dos filhos. Discernir quem é profeta falso. Não dá 100 reais na frente. Abriu a palavra, o culto está pregado, Thiago. Não tem que chegar a fazer aqui, Dudinha, mirabolâncias de teologia, não. É a palavra que liberta. É o conhecimento da palavra que te muda. O que traz poder para a sua vida é o conhecimento da palavra. Ora a palavra, fala a palavra, dorme com a palavra, profetiza a palavra, se alimenta da palavra. Quer ver uma coisa para a gente poder terminar? João, ele está vendo Jesus na cruz. João, ele está vendo Jesus na cruz. E ele é o único apóstolo que foi para a cruz. Ele é o único apóstolo que foi para a cruz. E quando rasgaram as vestes dele, ele escreve algo: para que se cumprisse a palavra. Então ele está vendo tudo o que está acontecendo, Mayara. Só que tem que ele estar calmo. Por quê? Porque ele conhece a palavra. Aí ele falou assim, ó: agora vão rasgar as vestes dele, quer ver? Aí rasgaram as vestes deles para quê? Para que se cumprisse a promessa em Isaías. Lançaram sorte sobre as suas vestes. Aí ele falou: quer ver? A igreja precisa sair do lado dele ali, ó. Você quer ver que vão furar ele do lado? Aí quando pegaram a lança e furaram ele do lado, João falou: para que se cumprisse a palavra. Ele foi furado do lado. Ele falou: ei, filho, Jesus, ele preso na cruz, ele deu a mãe dele para João cuidar. Ele falou: ei, filho, eis a tua mãe aí. Porque ele falou o seguinte: eu preciso cuidar dos órfãos e das viúvas. Quem lê a palavra é um problema para o inferno. Quem lê a palavra é um problema para essa geração. Quem compra uma Bíblia, em vez de comprar, você escolhe tudo. Você escolhe tudo que você vai comprar. Você hoje tem acesso a tudo, você compra tudo, você pode comprar tudo.
Você tem comprado de tudo. Olha o que a gente comprou. Puxa o teu cartão de crédito desse mês aí, dos últimos 3 meses. Vê o que foi que você investiu com a palavra. Vê o seu tempo. Qual foi hoje o dia todo que você tirou um tempo para a palavra? Será que a gente vai viver uma geração rasa? Nós somos reformadores. Nós somos aqueles que, gritou lá com as indulgências. Gritou lá em Wittenberg. Não está certo. Cristo em nós é a esperança da glória. Nós gritamos, fica de pé, igreja, que eu estou pregando, pelo amor de Deus. Nós gritamos lá, somente a fé, somente as escrituras, somente a glória, somente a graça, somente Cristo. Os nossos olhos foram abertos. E existem reformadores aqui nessa noite, que talvez não vão ser envolvidos com política, Bebeto. Talvez você não foi chamado para reformar a política. Talvez sim ou talvez não. Mas talvez você foi chamado para reformar, sabe o que? Só a tua casa. Talvez você foi chamado para inculcar a Bíblia na cabeça dos seus filhos. Lá em Deuteronômio está dizendo isso. Inculca na cabeça deles, fala da Bíblia para eles. Lê com eles. Fala que existe sangue derramado. Dê valor a essa Bíblia. Olha quanto sangue, quanta pessoa morreu 1500 anos para ser escrita. E nós não lemos a palavra. Queremos escutar da boca, terceirizamos a palavra, ao invés de ouvi-lo, porque Ele quer te ouvir e Ele quer falar com você. Mas só existe um jeito, é abrindo a palavra. Olha só, o primeiro dia hoje, vem aqui pra frente todo mundo, vem cá. Vamos fazer um ato profético. Vamos reformar nossas casas, vem. Pode vir aqui, vem. Vem aqui todo mundo aqui pra frente, vem todo mundo aqui. Você sabe uma área que você precisa reformar na tua vida? Você sabe uma área que precisa ser reformada? Você precisa. Uma área que você precisa mergulhar. Curva sua cabeça e ora a Deus. Fala, Pai, eu te entrego nas suas mãos hoje. Hoje começa o mês da reforma. Eu sei quantas pessoas morreram. Eu sei quanto sangue foi derramado. Eu sei, Pai, cada pessoa que se entregou pelo Teu Evangelho. E eu estou aqui, Pai, com a minha família, para poder entregar nas suas mãos a minha vontade. Canta, Daniel. Tudo é perda se não tenho a Ti. Meu Deus. A Tua graça é o que me basta. Sem você não sei pra onde ir. Sem Tua presença nada importa. O que adianta eu ganhar o mundo inteiro? A minha alma se perder sem Ti, Senhor. O que adianta eu juntar os meus tesouros e me esquecer daquele que me amou? Se eu não tenho a Ti, não tenho nada, nada eu serei sem Ti, Senhor. Só Tua presença que me basta. Eu te levarei pro longe do fogo. Josias, ele tinha 8 anos, Rodolfo. Vocês são pequenos meninos aqui. Vocês estão chegando para a reforma para esse tempo. Não vai chegar o tempo de vocês. Já chegou, Heitor, o teu tempo. Simon, chegou o teu tempo. João, chegou o teu tempo. Maria, chegou o teu tempo. Sabe, chegou o teu tempo. Davi, chegou o teu tempo. Ludinha, chegou o teu tempo. É só vocês abrirem o livro, que ninguém nunca mais vai enganar vocês.
onde foi que ele achou o livro? Ele achou o livro em meio às moedas. Ele achou o livro em meio ao dinheiro. Porque o que toma lugar na nossa vida, no tempo da Bíblia, é o dinheiro. É a gente correr, Benício, atrás de um monte de coisa e esquecer de se relacionar com a palavra. E quando ele tirou as moedas, Tiago, ele achou o livro da lei. Sabe o que ele fez? Ele rasgou as suas vestes de arrependimento e falou o seguinte: nunca mais, a partir de hoje, 65 anos da morte do último rei, ele falou assim: nunca mais, na minha casa, ninguém mais fica de fora sem ler essa palavra. Nunca mais, na minha casa, nunca mais, na minha casa, nunca mais, nada, nem ninguém vai tirar o tempo da palavra da minha vida. Porque a palavra é tudo que eu preciso. A palavra me muda, a palavra me transforma, a palavra me tira do cigarro, a palavra me tira da maconha, a palavra me tira da prostituição, a palavra me tira da pornografia, a palavra me tira da mentira, a palavra me tira de tudo. Porque a palavra de Deus é o poder em nós. Então vamos repetir para a gente acabar. A reforma protestante foi um homem que abriu a Bíblia. Quando eu falar 1, 2, 3, vamos repetir isso. Vamos aplaudir o Senhor, amém? 1, 2, 3 e... A reforma protestante foi um homem que abriu a Bíblia. Vamos aplaudir Jesus, amém? Tá só começando, gente. Tem muita coisa linda para acontecer. Semana que vem a gente vai falar sobre somente a fé. Depois nós vamos falar somente a graça. Semana que vem é somente Cristo, não, somente a fé, né? Depois somente Cristo. E depois somente a glória dele, porque ele não divide a glória dele com ninguém. Se a gente aprender essas 5 solas, levar para a nossa vida e imprimir na tampa dos nossos corações, nós vamos ser reformadores de casas, nós vamos ser reformadores de famílias, nós vamos ser reformadores de lares. Porque nós somos os reformadores de protestantes. E nós estamos protestando a favor dele. Porque nós temos o livro da lei. E nós achamos o livro da lei. Amém? Glória a Deus. Vamos aplaudir Jesus mais uma vez, amém?